Seja muito bem-vindo, pessoal, para mais um episódio do nosso podcast. Gente do céu! Que prazer imenso estar novamente aqui com vocês para um bate-papo muito top, com uma personalidade hoje importantíssima e muito presente na minha vida. Vou falar muito com essa personalidade que está aqui hoje, com esse grande amigo, grande pastor. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e você sabe que está tendo aqui no nosso canal, né? Tá tendo aqui no nosso canal este presente que nós vamos mandar para você. E como é que faz para participar? Nós vamos te mandar um presente na sua casa. É muito simples. É só você continuar comentando todos os conteúdos que está aqui no canal do professor Wesley Almeida, que eu e minha equipe estamos analisando, estamos lendo, estamos vendo aqui a sua participação e vamos entrar em contato com você, aquele que mais comentar aqui neste mês, para nós te enviar o nosso presente. Beleza? Bom, tendo falado isso, eu estou recebendo hoje aqui no nosso podcast Reverendo Pastor Aniel Cruz, grande homem de Deus. Que privilégio te receber aqui, meu pastor. O privilégio é tudo meu, a honra é minha. Bom Ser demais. Um dos primeiros aqui, né? Primeiro, praticamente o primeiro, né? Esse é o nosso segundo episódio, o primeiro. A Jéssica aqui trabalha conosco, da nossa equipe. Ela falou comigo e hoje o senhor é o primeiro convidado. Legal. E tem muita coisa boa para nós falar aqui hoje, hein? Vai ser muito maravilhoso. Uma vida, né? Uma vida. Eu tenho certeza que não vai dar para falar sobre tudo que nós gostaríamos de falar no programa de hoje, nosso podcast de hoje, mas com certeza terá a parte 2, 3 e as próximas partes, onde nós vamos falar sobre muitos pontos que o senhor tem muito a agregar conosco, pastor. Obrigado. Tem uma coisa que o senhor tem para agregar com o reino, é toda essa sua caminhada aí. Quanto tempo de evangelho, pastor Daniel? Evangelho, 30 anos. Meu Deus, 30 anos. 30 anos. 30 anos que o senhor fala assim, ministerial. Ministerial porque quando eu retornei para a igreja com 15 anos de idade, eu já comecei a pregar, né? Logo com 6 meses eu já estava pregando, né? Então, com 6 meses? 6 meses de crente eu já estava pregando, né? Então, conta de lá até aqui eu nunca deixei um mês, nunca fiquei um mês sem pregar nesses 30 anos, então... 3 décadas pregando o evangelho todos os meses. Todos os meses. Eu nunca fiquei um mês sem pregar. Imagina quantos sermãos não pregou aí Brasil afora. Nossa. O senhor começou bem jovem, com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Mas o senhor nasceu num lar cristão? O senhor, como é que foi a sua criação, pastor? Nasci, meu avô foi pastor da ICPB durante 45 anos. ICPB. Né, da antiga ICPB, que hoje é ICPI. Foi pastor lá em 1962. 62. Através do missionário pastor Paulo Mesquita. Ele foi um dos primeiros crentes do missionário. E por conseguinte, meu pai batizou também na igreja. Era músico profissional. Tocava que instrumento? Tocava trompete. Meu pai foi o segundo maior trompetista do estado de São Paulo. Meu Deus do céu. Isso foi mais ou menos que ano? Meu pai, em 1975, ele nasceu em 54, mas na igreja, efetivamente tocando, 75 em diante, né? Eu vou nascer em 77, ele casa em 76 e eu vou nascer em 77. O senhor chegou a ver alguma vez, acompanhar ele tocando? Sim. Você tem essa memória? Tem. Ele formou muitas bandas na igreja, né? Não só na igreja, como na cidade, né? Cidade de? Mogi Guaçu. Que é onde o senhor mora até hoje? Até hoje. O senhor é de Mogi Guaçu? Natural de Mogi Guaçu. Ele tocava lá, né? Liderava as marchinhas, né? E aí ele tocava as marchinhas de carnaval na cidade e depois começou a tocar na igreja e aí gerou os problemas, né? E ele era filho de pastor, né? Você já viu. Nossa, aí o povo não tolera. Não tolera. O povo cai matando. Cai matando. Então o senhor vem de uma família cristã mesmo. Cristã dos dois lados. Porque da minha mãe, a minha avó Avelina também é a primeira crente da ICPB lá em Mogi Guaçu. Do lado da minha mãe. A igreja então em Mogi Guaçu da ICPB, é a base da minha família. Começou com a sua família. Começou com a minha família. Dos dois lados. É a base da minha família. A avó Avelina, que depois veio meus tios, todo mundo para a igreja, minha mãe, e do lado do meu avô, meu pai. Né? Meu avô Zé Ferreira da Cruz, meu pai João Batista dos Santos Cruz, e aí veio toda outra geração, e eles casaram, né?
Se casaram, aí ficou 2 famílias ali na igreja, né? Então, se puxar a carteirinha da ICP dos primeiros membros, vai dar a família do senhor. Vai dar várias fotos, né? Várias fotos da minha Que família. hoje é um campo também gigantesco, não só em Mogi Guaçu, mas lá é muito grande, porque tem um instituto teológico, tudo tal. Tem. Através do pastor Paulo muito. Mesquita, a ICPB em Mogi Guaçu virou referência nacional, né? Ela é referência, a igreja mais rica do país e tudo mais, né? Eu cheguei a estudar um bom tempo com eles lá é gigantesco. Quando o senhor também... O senhor chegou, acho que, dar aula também lá nos projetos dele? Sim, os projetos da ETO lá, né, dos missionários. Mas o senhor começou a pregar, então, com 15 anos, pelo que o senhor comentou, ele deve ter tido um afastamento, o senhor chegou a dar uma afastada do senhor? Porque meu pai saiu da igreja por conta de carnaval e tocar na igreja. Das marchinhas lá que ele tocava? Das marchinhas, ele foi para bebida alcoólica, né, foi para o mundo pesado mesmo. Ele ficou viciado em bebida alcoólica e prostituição, né? Aí ele mergulhou no mundo podre mesmo e a gente ficou fora da igreja. Fora da igreja, e eu vou retornar para a igreja na Chama Divina. Chama Divina? Essa igreja, essa Chama Divina, ela era fundada dela mesma ou ela saiu de alguma igreja? A Chama Divina saiu da Deus e Amor, mas não rebelada, né? Foi na bênção do Davi Miranda, missionário Davi Miranda, que é muito amigo do Aparecido Alexandre, que é o presidente da Chama Divina. Uma igreja fantástica. Ela tem até hoje lá em Mogi Guaçu. Acho que tem em Itapira também. Tem sede própria em Mogi Guaçu e é gigante no Brasil e no mundo. É grande a Chama Divina. É uma igreja grande. Eu lembro quando eu preguei lá, eles tinham alguns traços da Deus e Amor ainda bastante. Continuava lá. Os mesmos corinhos. É a mesma coisa praticamente. Glória. Um pouquinho mais rigoroso até. Eles são bem... usos e costumes, eles são bem conservadores mesmo. E eu vou retornar para a igreja lá na rua Adelina Simões Signoret, Vila Leila, número 50. O homem é bom de memória, gente. O que é isso? Vou retornar lá. Com 15 anos de idade. 15 anos de idade. E outra pergunta que eu gostaria muito que o senhor explicasse para nós. Galera, o pastor Aniel, o senhor fez todos os níveis de teologia, o senhor fez básico, médio, bacharel em teologia 2 vezes, né? 2 vezes. Fiz pelo Seminário Brasileiro de Teologia, depois eu fiz outro bacharel pelo ICP, que é o antigo Instituto Cristão de Pesquisa, que dava também apologéticas, né? Tinha muita revista. Então você fazia muita hermenêutica com eles, né? Sim. Aí depois cheguei a fazer outros cursos, né, de aperfeiçoamento, fiz pós-graduação em teologia, depois eu fiz o mestrado e depois o doutorado pela Universidade da Bíblia em São Paulo. Meu Deus, que bênção. Que com a tese A Criminalização da Homofobia versus a Liberdade Religiosa, que virou um livro, né? Sim, eu li esse livro do senhor por Vidas Dúvidas, um excelente livro. Pessoal, todos os contatos do pastor Aniel Cruz, nós vamos deixar aqui embaixo nos cards, tá? As mídias sociais dele, você vai poder encontrar o pastor Aniel. Todo o trabalho que ele tem no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem muita coisa boa, ainda não vai comentar aqui sobre vários trabalhos que ele continua atuando e fazendo aqui na região do interior de São Paulo, em todo o Brasil. Tem muita coisa boa, vai segurando aí. Você viu que o homem tem aí gabarito, tem uma caminhada com Cristo Jesus e principalmente no mundo da teologia. Você tá vendo aí, segura aí. Agora uma outra pergunta, pastor. O senhor começou a estudar teologia em um período que a teologia era demonizada. Era pecado. Eu, quando eu era criança, eu ouvia falar isso, que eu também fui criado no evangelho, eu ouvia falar que teologia era do diabo, do capeta. Sim, sim. E como é que foi pro senhor nessa época que não se estudava, principalmente no meio pentecostal, ele não aceitava, né, rechaçava? Como é que foi para o senhor estudar? Pelo que o senhor está falando, o senhor deve ter sido um dos primeiros teólogos da cidade aqui de Mogi Guaçu. Sem dúvida. Ou o primeiro, ou um dos primeiros. Como é que foi para o senhor começar essa teologia? Que idade que o senhor começou a ter contato com a teologia? Foi com 16 anos, porque o bispo Luiz Campos, que hoje está em Mogi Guaçu ainda, tinha chegado de São Paulo, e aonde era o antigo supermercado... Um ano depois que o senhor mudou. Um ano depois. Quem dera se todo pregador fizesse isso, né? Começasse a pregar e fosse estudar mais... Eu te cortei, pode continuar. Ele, no antigo supermercado Guimarães, que tem o prédio até lá hoje ainda, ele abriu uma escola de teologia, o bispo Luiz Campos lá, e eu ia toda segunda-feira, a gente ia escondido até, porque não podia estudar. Era do diabo? Os pastores não gostavam muito não, e eu amarrava a Bíblia ali no elastiquinho, para não cair da bicicleta, levava um caderninho, e eu fui lá estudar teologia com ele, fiquei lá uns 2 anos lá estudando, né, pela escola dele, uma bênção, aprendi muito lá, e comecei lá, e como andava com muitos pregadores assembleanos, então
a gente buscava. Qual que era a nossa segunda fonte de teologia? Fita cassete dos pregadores. E naquela época era os primeiros dos Gideões? Gilmar Santos, Takayama, Napoleão Falcão. E aqueles pregadores eram o que a gente tinha. Só tinha aquilo ali. Então a gente se trancava no quarto, ficava escutando aquela cita, fazendo anotações. Meu Deus. Para fazer os estudos de teologia. Era como se fosse, tipo, eu creio que naquela época os conteúdos escriturísticos de livro não era vasto como hoje. E deveria ser muito caro, então vocês pegavam as fitas cassete para ouvir fazer as anotações. E fazer as anotações. É como se fosse um comentário bíblico, mas da fita cassete. Exato. Aproveitava eles, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha recurso, né? E chegaram a descobrir que o senhor estava estudando, aconteceu alguma coisa? Chegaram depois de um tempo. Pelo conteúdo da mensagem, dá para perceber quem estuda e quem não estuda. Exato. Eles começaram a perceber isso daí? Sim, foi através disso, né? Começaram a ver, as pregações eram diferenciadas, né? Aí começaram a perceber, não, esse moleque aí está estudando, esse moleque está estudando. Aí começaram com aquelas indiretas, a letra mata, o espírito vivifica, né? A letra mata. E eu fui muito perseguido por isso, né? Muito perseguido. Mas eu não parava, não, eu continuava estudando. Até hoje eles recortam esse texto, né, e querem aplicar para aqueles que amam estudar. Exato. E outra, né, pastor Nel, é incontestável quando você começa a se debruçar para estudar a Bíblia, teologia, para ter uma boa apologética, defender sua fé, conhece as doutrinas sistematizadas da Escritura. Isso é visível no conteúdo do sermão, do pregador, da pregadora. Não aparece, tem como, você sabe. A diferença aparece. O preparo você vê que... É visível. É aquilo que o senhor sempre falava em aula para nós, que Deus usa o mais simples quanto o mais estudado. Só que aquele que se prepara mais, ele vai mais além. Isso vai aparecer a diferença. O senhor falando, eu começo a imaginar como que isso devia ser para eles assim um choque, porque você estava pregando Bíblia, mostrando conteúdo, aí descobri que você estava fazendo teologia que eles não aceitavam. Que eu não aceitava. Devia ser uma briga terrível. Uma briga terrível, porque eu passei por duas fases, né? Meu pastor pregava demais, né? O pastor Paulo Mesquita, nossa, pregador bíblico excelente. Então exigia-se, por exemplo, se eu pregasse demais Bíblia como ele, eu ouvi uma crítica do outro lado, ele prega bastante texto bíblico, mas ele não tem teologia. Também ouvia isso, olha para você ver. Eles mesmo criticavam, mas na hora de aprovar exigia que eu tivesse teologia. Depois, quando eu começava a fazer teologia, mas ele prega assim, porque ele tem teologia. Quero ver ele pregar a Bíblia, então... Ô tio, você fica na frente, sem saída. Você não tem. Se prega muito é porque tem teologia, se não prega muito é porque não tem. Exato. Meu Deus, de um jeito ou de outro eles queriam cercar ali. Aí depois que eu tinha os dois, mas não tem uma faculdade, onde eu fui fazer faculdade de Direito. Né? Olha, ou seja, você nunca vai agradar o ministério do povo, não tem jeito. E tem uma coisa bem curiosa, pastor Daniel, que eu acho que muitas pessoas talvez às vezes nem conseguem compreender e entender, que tem igrejas que tem pregadores super preparados, com o dom aí de mestre, palavra do conhecimento, da sabedoria, e às vezes ele não é o pastor da igreja, ele é pastoreado por um pastor que às vezes não tem o conhecimento dele, mas não prega que nem ele. Exato. Mas eu acho que as pessoas esquecem que são funções diferentes, são dons diferentes. Completamente. Que talvez poderia ter sido o que aconteceu com o senhor, né? O seu pastor pregava demais, mas você poderia às vezes, pelo dom, o talento que Deus te deu, se sobressair. E as pessoas ficavam nessa briga terrível, porque isso acontece até hoje, né? O Senhor Deus continua, através do Espírito Santo, distribuindo dons, e nós vemos nitidamente que tem igrejas, que tem um pastor lá que é mais simplesinho, é mais tranquilinho, mas ele foi chamado para pastorear. Exato. E às vezes ele pastoreia um cara que é um grande pregador, um grande expoente, um grande apologeta, e as pessoas acham que não sabem diferenciar isso, né? E não sabem administrar mais isso, né? Eu tive a sorte, pastor Paulo Mesquita, um grande pastor, grande pregador também, conhecedor, mas ele me usava, né? Ele me colocava para pregar sem ciúme nenhum, ele usava até onde ele podia aquilo, ele dava muito incentivo, né? Então, eu nunca tive problema, nós dois nunca tivemos problema de ciúme um do outro, e ele tinha muito respeito pelo meu ministério, né? Ele falava isso, né? Que um dos grandes pregadores que ele tinha visto era a minha pessoa. E eu ficava lisonjeado com isso porque eu era um moleque. Ele viu centenas de pregadores, né? E ele gostava de me ver pregando, ensinando. Então isso me incentivou bastante. Eu não tinha o ciúme de um pastor em cima de mim. Eu tinha um pastor querendo ver eu crescer, né? Isso motiva mais, impulsiona mais, né? Exato. Porque na contramão nós sabemos que infelizmente não era para ser assim.
Infelizmente, há algumas igrejas, alguns locais que, na verdade, o cara quer barrar e não quer deixar. Fica com ciúmes. Fica com ciúmes. Não quer deixar, não quer ajudar, quando que, na verdade, eu entendo que deveria ser como o pastor Paulo Mesquita, de ajudar, dar oportunidade, de ficar feliz. Porque até então... A igreja está ganhando. A igreja, até ninguém vai ficar para semente. Vai passar o tempo dele, Deus vai chamar ele se ele não tiver vivo no arrebatamento. E vai vir a próxima geração. Então, eu também entendo que... Eu acho que um princípio maravilhoso é esse, saber, ó, tá vindo uma nova geração e glória a Deus por isso, e eu vou ajudar essa nova geração dando essas oportunidades, incentivando, né, mandando para frente, porque é para a glória do reino, para a expansão do reino. A gente até brincava, Wes, que eu pregava de domingo, né, e eu descia do púlpito, né, e ele virava para mim, ele fazia assim com a mão, mais ou menos. Ô, pastor, mais ou menos, foi nota 5. Ele dava nota. Sermão. Nota. E nas vezes que eu pregava muito mesmo, que eu achava que tinha pregado muito, ele melhorou um pouco. Ele balançava assim a mão, melhorou um pouco, né? Sabedoria. Tem que melhorar muito ainda. Eu falei, louco, pastor, melhorar mais? Não, tem que melhorar mais ainda. O pastor Aniel, uma outra coisa, o senhor foi separado para pastor muito jovem, né? Muito jovem. Porque com 18 anos eu já era evangelista, né? Muito cedo para ser recebido assim, dentro do sistema eclesiástico. É difícil eles aceitar alguém com 18 anos para ser evangelista, muito difícil. Difícil porque tem a questão, naquela época principalmente, os de mais idade não aceitavam, em hipótese nenhuma, um moleque no meio do ministério ali. Não era nem casado e compondo o ministério. Não era nem casado quando foi separado para evangelista, eles aceitaram? E quando fui pastor, nem casado era. Mas então o pastor Paulo Mesquita comprou a briga. Comprou. E coitado, deve ter sofrido, hein? Sofreu. Para evangelista, nem tanto, porque era algo assim, quando eu fui consagrado evangelista, era algo que ele indicou, tiveram que ficar quieto. Falou, olha, o menino tá aí, ele prega mais que todo mundo crente, aqui. Tá preparado. É da família aqui, é ele que faz, e quem fazia os trabalhos de rua era eu, né, que fazia os pontos de casa, com os jovens, que saía, que pregava. Então não houve objeção nenhuma, né? Então passou tranquilo e comecei. E esse é um ponto que até hoje, pastor Aniel, dá muita briga, dá muito conflito. Eu recebo muitas pessoas que me perguntam nas redes sociais, e aí, pode ser evangelista sem ser casado? Pode ser pastor sem ser casado? Perfeitamente. Pelo que eu entendo, o senhor me corrija se eu estiver errado. Biblicamente, né? O apóstolo Paulo vai trazer os conselhos nas cartas pastorais, falando que o obreiro deve ser marido de uma mulher só, mas na condição que ele se encontra, também pano para manga, debate se ele estava casado ou se era viúvo, enfim. Só que, exemplo, na situação lá das cartas pastorais, não dá a entender que Timóteo ou Tito era casado, mas eles eram bem jovens. Bem jovens. E já exerciam uma liderança até como seria pastor, o bispo da igreja, né? Eu entendo até o zelo que as igrejas de hoje têm, até do passado tem, de um pastor ser casado, tudo tal, para poder até aconselhar, quando vai aconselhar membros da igreja que são casados, tudo tal. Mas, biblicamente, especificamente, não tem não tem essa base. É uma dedução por conta do conselho de Paulo. Exato, mas é o seguinte, um pastor, ele vai dar conselho de casamento baseado nos textos bíblicos, não na experiência. Por quê? Olha aí. A minha experiência de casado não pode significar a sua. Não é porque algo acontece no meu casamento que vai dar certo no seu. E vice-versa. Ou seja, ninguém pode dar conselho para casais por base só no seu casamento. É bom ter uma experiência, é bom. Mas um pastor que vai aconselhar um casal é a luz da Escritura. Show. E não a luz da sua experiência. São vidas diferentes. Tanto que tem padres dirigindo igrejas, né, há centenas de anos. Isso nunca foi empecilho para o sacerdócio do padre. E já teve grandes homens de Deus também da história do cristianismo que eram solteiros. Missionários solteiros e por aí vai. Por que não? Teve inúmeros. Né? O apóstolo Paulo, fica muito claro que dá a entender que ele exerceu o ministério dele ali, o chamado dele como apóstolo. Ele era solteiro. Exato. E dá o conselho na 1 Coríntios que era bom ficar sem tocar em mulher como eles estavam ali pro ministério. Mas deixa daí para nós tocar nesse ponto em outro episódio, outro programa. Então o senhor foi separado com 18 anos para evangelista e para pastor. Pastor eu fui com 26 anos, 25 para 26 anos. Aí você já estava casado ou estava solteiro aí? Solteiro porque eu fui dirigir uma congregação para o pastor Paulo no Parque do Estado. Eu era solteiro, ainda estava namorando a Ruth. E eu fui dirigir uma congregação namorando.
né? Uma congregação que era difícil na O época. pastor Paulo Mesquita segurou a bucha mesmo, porque Segurou. imagina as críticas que o povo deve ter levantado contra o homem. Aí me colocaram lá, foi um ano maravilhoso, batizamos pessoas, tem foto. Inclusive é legal porque ele fez um desafio. Se você trouxer X pessoas para o batismo, porque lá no campo só ele batizava, todas as fotos é só ele. Ele falou, então, se você trouxer mais pessoas do que a sede, você batiza. Mas você não vai conseguir isso. Eu falei, então vamos ver, pastor. Meu Deus. E naquele ano Deus me deu uma estratégia, pela graça de Deus, e a minha congregação daquele ano foi a que mais batizou. Glória a Deus. E tem essa foto clássica, tá eu com ele no tanque batismal, porque na hora de descer, eu brinquei com ele, eu falei, pastor, então eu tô trazendo aí por 36 pessoas. Tô trazendo 36 pessoas, agora só eu vou descer sozinho, o senhor não vai descer não. Aí ele deu risada, ele falou, não, o senhor vai descer, é claro, o senhor vai descer. E tem essa foto, nós dois ali batizando, uma foto clássica, né? O senhor já postou na minha Já postei ela, foto, né? nós dois ali, essa foto é bastante emblemática, né? Porque ali, deve ser muito significativo pro senhor, né? ali termina, ele diz, eu desafiei, mas eu sabia que você ia conseguir. Glória a Deus. Então, Com 26 anos o senhor foi separado então para cuidar de uma congregação ainda solteiro, namorando? 25 anos. 25 anos. Porque depois de um ano disso, eu já assumo o campo de Mogi Guaçu. Era aí que eu queria chegar. O senhor se torna um pastor presidente de campo com 26 anos de idade. 26 anos depois de ter pastoreado uma congregação por um ano. Por um ano. Por um ano. Jesus amado. Tipo assim, na visão, até da época de hoje, totalmente prematuro. Prematuro, loucura. O pastor ficou louco, né? Loucura. Mas o ministério não se levantou para tentar barrar? Como é que foi isso daí? Eu presidente, ter dado um pau terrível, ter dado uma briga terrível. Nós fomos para a convenção, o pastor Paulo Mesquita estava jubilando, né? Estava jubilando. Então seriam escolhidos 3 pastores na ocasião para o lugar dele. O meu nome não foi indicação e é claro que não seria, né? Então nós tivemos indicações pesadas lá de pastores grandes para assumir no lugar dele naquela convenção. Eu fui para votar no meu pastor. Eu fui no domingo de manhã para também, eu era do ministério, então eu escolhi o meu pastor, futuro pastor. Então tinha lá indicações, pastor Isaac Pinto, um grande pastor da ICPB, era uma indicação do grupo da mesa diaconal, de alguns ministros. Teve indicação, o João Rosa de Itatiba, que é um grande teólogo, pastor também. João Ambrósio, que era presidente da região, também tinha nomes de peso ali na frente, né? E eu estava ali, e esses nomes foram sendo rejeitados. Do pastor Isaac, uma rejeição não total, né? Mas acabou depois entrando até na eleição. O João Rosa, uma rejeição, o do outro, uma rejeição assim. E foi que alguém levantou, o evangelista Paulo Couto levantou e falou, olha, eu tenho uma indicação. É do menino que andou do lado do pastor Paulo aqui, é o jovem Aniel. Aí quando ele citou meu nome lá, entrou aquele murmúrio no plenário lá, e uma dúvida de não sei, e aí foi entre eu e o pastor Isaac na época, né? Aquela questão, o superintendente era o João Batista Guimarães, e aí foi feito a eleição lá e eu entrei como pastor presidente do campo. Aí o senhor pastor Mesquita também votou para o senhor ficar? Sim, ele me apoiou. E deve ter dado um peso terrível. Ele tinha medo porque era um moleque. E ele sabia do peso, né? Mas ele tinha certeza quanto à espiritualidade, a Bíblia, a vida. O chamado ele tinha certeza, né? E aí eu saí dali também sem cair a ficha, né? É esse ponto que eu quero chegar. Como que com 26 anos de idade, um jovem, sem ser casado, um jovem. O senhor não era casado ainda? Não era casado. O senhor se tornou presidente de campo sem ser casado? Sem ser casado. Meu Deus do céu, inacreditável. Inacreditável, sem ser casado. Como que esses homens conseguem? É coisa de Deus, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Passar um negócio desse. Né? Isso daí é no começo dos anos 2000? 2005 para 2006. Naquela época já era quase que inaceitável receber jovens para ser ministro. Como que eles aceitaram um presidente de campo jovem com 26 anos de idade sem ser casado, que não era casado? E esse peso gigantesco que o senhor tinha que levar agora nas costas. Tinha que levar nas costas. E daí eu fui casar logo na sequência, porque o ministério já pegou no pé, né? Tem que casar aí.
E o ministério me ajudou no casamento, a igreja ajudou e foi feita uma grande festa, um grande casamento. As congregação fechou, foi todo mundo para lá. Teve mais de 3.000 pessoas. Jesus, mas naquela igreja. Naquela igreja lá. Tive o privilégio de conhecer. Tem as fotos lá. Igreja. Estava lotada até a galeria, meu casamento. Meu Deus do céu. O senhor fala sobre essa responsabilidade, esse peso, né? O peso no sentido assim, de tudo aquilo que envolve o trabalho de um pastor presidente. Cuidar de congregação, você tá na liderança sobre pastores, líderes, enfim. Tudo isso aí que envolve o ministério. Isso chegou a afetar no começo do seu casamento? Porque eu imagino, tipo assim, o senhor não conseguiu ter a lua de mel, aqueles anos de namoro do casamento? Não, exato. Como é que foi isso daí, pastor? Não, isso afetou bastante, sim. Isso afetou. Hoje, até falo para minha esposa, a gente vive melhor hoje do que eu vivi nos anos pastoreando um grande campo. Por quê? Eu assumi no lugar de um dos maiores vultos da história da denominação, se não o maior para mim. Dentro da ICPI. Dentro da ICPI. E uma igreja que também já tinha ministros envelhecidos ali, que acompanharam a trajetória dele, era notório que eles iam ter dificuldade de me respeitar. Né? Era notório, era um moleque, dando ordem para um monte de velho. Meu Deus, eu começo a imaginar e pensar Não, sobre isso. é muito difícil, né? Mas eu sempre levei o meu ministério com muita seriedade, a pregação com muita seriedade, a parte espiritual com muita seriedade, então isso trazia um respeito muito grande. Mas atrapalhou em outras áreas sim, porque eu não tive com a minha esposa nós não tivemos tempo para nada, lua de mel, porque eu fui morar no fundo da igreja ainda por cima, que eu não tinha casa. Meu Deus. Então fui morar no fundo da igreja, para abrir a igreja, sendo casado novo, presidente de um campo, então você imagina que loucura que foi isso. Não tinha descanso, era uma loucura. Cuidando de quase 3.000 pessoas. Cuidando naquela época tinha 3 congregações, né, que era o Santa Terezinha, o Jardim Novo, o Parque do Estado, tinha um ponto de pregação nascendo, né, no Jardim Vitória, também e que seria a igreja do Pansani, se eu não me engano 4 congregações, isso. E a gente administrando tudo isso, né, muito difícil. Meu Deus do céu. Imagina como que foi esses primeiros anos de ministério, de casamento. Foi difícil. Foi muito difícil mesmo, hein? É muito difícil, porque eu com a minha esposa acabamos virando membro de igreja dentro como é que fala? Colega de igreja dentro de casa com o tempo, porque nós vivíamos mais dentro Morava no fundo da igreja. Mais dentro da igreja do que vivendo junto nós dois, né? Meu Deus do céu. Aí terminava o culto, o povo dentro da casa da gente. Fundo da igreja. Fundo da igreja. Você não tinha refresco. Eu nunca tive uma férias pastoral assim de eu vou pegar eu com a minha esposa agora, igual os pastores estão fazendo agora. Nunca. Isso é mais novo, né? E hoje é mais aceito pela igreja. Né? Tem gente que não aceita. Mas eu sou super a favor, assim, que o pastor, a esposa dele, eles são seres humanos, precisam, não é férias do reino da obra, isso não existe. A nossa vida é um culto constante a Deus. Mas como ser humano precisa ter esse momento aí, porque senão você perde até a sua família. Perde. E a probabilidade de perder a família, a gente já viu muitos perder, é muito grande. Porque o ativismo entra, religioso entra, você não vai se dando conta, você é um ser humano. Né? Assim como o corpo tem fome e pede comida, a área sentimental também fica vulnerável. Sim. Fica aberta, você vai ficando frágil, você vai abrindo brechas. É por isso que grandes líderes acabam tombando, né? Porque não tem com quem conversar. Por exemplo, eu era pastor de uma grande igreja, mas você não pode se abrir com ninguém de verdade, você não pode conversar. Tem esse problema também até hoje ainda, né? pastores, né? Você vai se abrir, você é mal interpretado, a pessoa leva aquilo para frente de forma malvada para acabar com a sua vida. Quando mesmo descobre, acha que o pastor é Superman, é ser humano, né? Não pode ficar doente, isso, não pode ter problema. E você não tem muito amigo, né, nesse meio. Você não tem muito amigo, não tem muita confiança, é um negócio muito bruto. Não é fácil, é um chamado de Deus, é para a glória de Cristo, mas tem aí também o lado aí pesadíssimo. Que eu sempre convivi com bastante pastores e todos falam a mesma coisa sobre esse chamado pastoral. Não é fácil, mas é um chamado de Deus, né? Hoje eu vivo bem melhor. Eu com a minha esposa, a gente sai em viagem, curte bastante, eu com meu filho, a minha esposa. Hoje eu até falo, eu descobri que eu era pai depois
que eu saí da presidência de um grande campo, que eu vi o sabor de ser pai. Nesse ponto aí. Né? Que aí nossa, meu filho é tudo para mim. Porque não tinha tempo. Esse tempo ainda de curtir. Ele me deu. Que pegar de adolescente e falar, você não foi meu pai. Você nunca, exato. Tá só dentro da igreja. Só cuidava da igreja, não cuidava da gente. Infelizmente, muitos líderes acabam perdendo os filhos dentro de casa porque... Meu avô tinha 11 filhos, perdeu todos. Porque só vivia só igreja. O próprio pastor Paulo meu, uma vida dentro da igreja, nunca tirou uma férias. O pastor Paulo nunca tirou uma férias. Igreja mesmo. Eu paro para pensar, viu, pastor, sobre esses casos trágicos, né, que as pessoas acabaram perdendo os próprios filhos dentro de casa por conta de não saber dosar, né? Exato. Dar ali a atenção para o filho, para a esposa, cuidar do lar e também da igreja. Aquelas palavras do apóstolo, né? Aquele que não cuidar bem do seu lar, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Exato. Foca só na igreja e esquece do principal, esquece que é a do família. principal. O maior ministério de um pregador, de um pastor, é a família dele. É a família dele. Isso é complicadíssimo. Né? Complicadíssimo. E muitos estão naufragando assim. Perde mulher, perde filho, traz mau testemunho para a família, porque só vive dentro da igreja, a família, exato. E depois... É aquele ativismo. Que peso, eu imagino que peso. Por isso que muitas pessoas brincam comigo, né? Você corre do pastoreio, né? Eu falo a verdade. O senhor para mim é o pai na fé. Vocês já viram aqui, o pessoal que me acompanha sabe que o pastor Daniel estamos sempre juntos, ele é praticamente o meu mentor teológico, o pastor Daniel Cruz. E eu já falei isso até para o senhor, quando você conversou comigo, que eu não me vejo como pastor, isso não queima no meu coração. Possa ser que um dia Deus me leve para cuidar de um rebanho, possa ser. Mas se falar que isso arde, igual eu converso com o senhor, converso com outros pastores que têm se chamado, vocês amam isso, mesmo com todo esse peso, com toda essa dificuldade, vocês nasceram para isso. Exato. Isso não queima no meu coração. Eu amo ensinar, amo pregar, outra amo dar aula. né? Pode ser que um dia eu cuide de igreja, pode ser, mas isso não arde no meu coração. Exato. E essa pouca caminhada que eu tenho de receber esse sofrimento que os pastores e a família do pastor sofrem, isso me traz até um pouco de medo. Não é covardia, não é correr. É algo que, assim, o pastoreio, pelo que eu vejo, não é só para o pastor, a família acaba pegando todo esse bojo e sofrendo também os lados pesados desse ministério. Porque é muita ingratidão, traição, ingratidão. Você tem que ser, por exemplo, você não pode, se você fizer 100% de acerto e errar uma vez, você é culpado pelos 99. Acabou. Você não presta mais e acabou. E a família paga. Né? O pessoal pega ódio da esposa, pega ódio dos seus filhos, a mulher do pastor, o filho. É uma coisa terrível, é brutal, né, o sistema. Até estava falando com alguns pastores sobre o Kleber Machado, que saiu da Globo agora e foi para a Record. O Lionel Messi, que saiu do Barcelona e foi para o PSG. Quando ele saiu do Barcelona, a primeira coisa que fizeram no outro dia foi arrancar o cartaz dele do Barcelona. É uma ingratidão terrível, né? Toda a história do toda a história que ele fez lá não serviu para nada. O Kleber Machado serviu para nada o que ele fez na Rede Globo. Então, nós somos números no sistema eclesiástico. Infelizmente. Né? Somos números. Isso é uma tristeza. Eu dei uma vida para a igreja, né? Uma vida, minha juventude inteira na igreja. Eu nunca fui disciplinado jovem. Eu nunca passei disciplina eclesiástica nenhuma, minha vida inteira andando na presença do Senhor, pregando. Porque eu fui líder em todas as instâncias da igreja. Eu fui líder de jovem, tudo. Fui líder de jovem nacional, que era a Jovep Sul Sudeste Centro-Oeste. Eu fui dirigente de congregação, eu fui pastor presidente de campo, eu trabalhei em convenção como relator e outras coisas. Várias camadas. Todos os níveis que tem dentro do sistema eclesiástico, eu passei por eles. E até ser indicado até para superintendente. Infelizmente, a ingratidão é gigantesca. Isso não, é triste demais. Não pode esperar isso do sistema eclesiástico. Não pode. É triste demais. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor foi quando eu conheci o senhor, como surgiu no seu coração a vontade, o desejo de criar o ITEP? Para quem não sabe, o ITEP é um instituto. O pastor Daniel Cruz, o reverendo, ele criou aqui no interior para dar um auxílio para as igrejas com conhecimento teológico, com área de teologia. Mas o melhor o senhor falar como que nasceu a ideia do ITEP, o projeto do ITEP? O ITEP é um mistério, Wesley, porque o ITEP nasceu lá na época, eu via dificuldade de alguns obreiros de pregar. Eu falei, puxa, que legal, então por que eu não posso dar um curso para eles de pregação, que é a Escola de Pregadores? Falei, vamos fazer isso. Na época estava o pastor João Tolevac, lá eu falei com ele, falei, vamos montar algo legal.
E nós montamos a escola de pregadores, que era 6 meses, 3 meses de teoria e 3 meses de prática. O pessoal aprendendo a pregar sermão textual, expositivo e temático e tudo mais. E foi um sucesso, estourou. Você participou, mudou a vida de um monte de ministro, abriu a cabeça de muita gente. Os maiores aqui da nossa região interior passou por lá. Passou por lá. E eu vi que isso deu resultado. A proposta não era a área teológica da grade da teologia sistemática, era só ênfase a hermenêutica e homilética, né? Então nós começamos a trabalhar isso. E o ITEP foi tomando corpo, foi crescendo, a gente foi pegando amor no ITEP. E o ITEP é um mistério, Wes, é um mistério de Deus pelo seguinte. Quando eu tinha 15 anos de idade, você vai saber disso agora, que o meu testemunho tá no Encontrei Deus no Barco da Minha Vida. Eu li esse livro. Quando eu volto para a igreja, a gente volta numa miséria terrível, não tinha nada. E eu vou dobrar o joelho para pedir para Deus somente uma coisa. Eu falei, Senhor, eu não quero dinheiro, eu não quero riqueza, mas eu gostaria que o Senhor me usasse como usou Charles Spurgeon. Grande pregador. O príncipe dos pregadores. Me dá algo como Spurgeon recebeu. Eu peço sabedoria. Porque eu tinha ganhado de presente um livro de Charles Spurgeon, que a biografia dele era muito semelhante à minha. A biografia de vida, o contexto de vida dele, também dos pais e tudo. Eu falei, meu Deus, é muito parecido. Quero ser que nem o homem também. Gostaria de pregar como ele, né? E eu lembro que eu estava orando, era um menino, e eu lembro de algo, porque o que eu vou falar agora aqui, só os pentecostais mesmo vão crer, né? Eu lembro que eu estava orando e eu vi algo, tipo uma taça, que estava cheia, até a boca, e algo falava assim para mim, toma. E eu tomei, e ficou até a metade. Não, toma tudo. Se você tomar tudo, eu vou te dar o que você está pedindo. Esse cálice representa o que você vai passar de provação. Se você suportar, eu vou te dar o que você está pedindo. Uau! E eu acordei. Algo começou a acontecer depois. A minha vida foi um rebuliço de sofrimento absurdo. Naqueles 6 meses depois, foi um negócio assim, muito absurdo. Mas eu passei em oração, jejuando, buscando. Nesse meio tempo, eu comecei a perceber que estava crescendo muito o meu nível de Bíblia, de interpretação teológica, eu estava, por exemplo, chegando em níveis, falei, meu Deus, o que é isso daí? Eu falava, por exemplo, eu estudava em casa e fazia anotações, depois eu ia ver num livro, estava lá a mesma anotação, sem eu ter livro, na mesma equação do teólogo, sem ter lido o livro dele. Falei, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a gostar disso, né? Aí nasceu o ITEP. Quando eu saio da ICPB, que eu estou na minha cama com a minha esposa, eu recebo uma segunda biografia do Spurgeon. E nessa segunda biografia está lá, Charles Spurgeon, já agora velho pastor, fundou a Escola de Pregadores para ajudar jovens pregadores. Falei, meu Deus, mas quem imitou quem? Eu lembrei da oração. Já tinha fundado já. Exato. Sem ler no livro. Sem ler no livro. Falei, meu Deus, eu estou fazendo parecidíssimo mesmo. Exatamente o que ele fez. Sem saber o que ele tinha. Sem saber. E o ITEP é um mistério, porque o ITEP sustentou a minha casa quando eu perdi o pastorado do campo. Quem sustentou a minha família foi o ITEP. Olha, pra você ver, uma providência de Deus mesmo em algo muito... Foi o ITEP, foi algo assim... Gente, o ITEP é maravilhoso, eu participei do ITEP, fui um dos alunos que começou lá atrás, não sei se... Foi bem no começo, não sei se eu fui da segunda turma, mas deve ter sido da segunda da primeira turma, e eu participei. E lembro daquela turma, saiu bons teólogos, bons pregadores, depois o senhor me convidou para fazer parte, me tornei professor do ITEP, concluí os estudos teológicos lá com o senhor, lá com o pessoal, e foi maravilhoso, e mudou realmente minha vida. Vocês podem achar todo o conteúdo do ITEP, como se tornar aluno, como participar nas mídias do pastor Nel Cruz, que está aqui no card. Procura lá que você vai saber certinho como que é o ITEP, e é bênção de Deus para as nossas vidas. Amém. O senhor tocou aí, pastor, em um dos pontos que eu queria muito conversar aqui. O senhor falou que eu poderia perguntar o que eu quisesse, que o senhor ia falar. Essa é a primeira vez que o senhor ia falar isso em público.
a sua saída da ICPI, Sim. da presidência. O senhor ficou... Quantos anos o senhor foi na presidência? 10 anos. 10 anos de presidente. O senhor Isso. ficou lá dentro desse ministério gigantesco. Eu conheci o ITEP quando o senhor ainda era pastor lá. Eu fui lá, preguei na sede, uma sede gigantesca. A minha prova do ITEP, o senhor me colocou na Berlinda, o senhor me fez pregar na sede no domingo à noite. Exato. Porque eu fazia o curso de sermão com o pastor Aniel Cruz. E a prova do curso era você trazer alguns tipos de sermões, né? E o sermão, para ver se você estava aprovado, era pregar na igreja. Só que o pastor Aniel me deu o privilégio, que antigamente pregar na igreja que o senhor fazia, não era no culto. Exato. A minha avaliação o senhor fez num culto de domingo à noite. E o senhor ainda gravou. Não sei se o senhor tem esse vídeo, mas o senhor gravou. Eu lembro que teve até conversão. E eu preguei lá, uma igreja gigantesca, o senhor era presidente, uma igreja cheia, lotada. E eu lembro, eu morava já na cidade de Itapira, né? Eu não congregava nem CP, eu era de outra igreja, mas estava sempre lá com o senhor lá. Quando deu todo aquele reboliço, que saiu um burburinho, que aí acabou que culminou na saída do senhor da ICPB, nem era ICPI ainda. Isso. Mas as conversas que chegavam para nós, que te conhecia, que participou do ITEP, eram conversas que nós, tipo assim, não acreditávamos no que nós estávamos ouvindo, porque levantaram muitas coisas contra o senhor, e nós ficamos todo mundo perdido. E nós que conhecíamos o senhor e estava sempre perto, as pessoas iam perguntar, mas o que aconteceu lá? Por que estão tirando o pastor Niel? Tanto tempo que ele está lá, homem de Deus, prega o Brasil inteiro. Como que aconteceu isso daí? O porquê aconteceu? As conversas que chegavam para nós era que o senhor tinha tentado fazer uma maracutaia lá para pegar umas casas de uma membra que queria doar para a igreja, para a missão, e o senhor estava passando tudo pro seu nome. Aí depois ninguém sabe mais o que aconteceu. O senhor veio na internet, eu lembro de um vídeo do senhor, que o senhor falou que não iria processar a igreja, porque parece que não conseguiram provar nada contra o senhor, e muitas pessoas esperavam que o senhor processaria a igreja. Mas nada melhor do que o senhor para contar para nós o que realmente aconteceu, pastor. Conta para nós. Exato, e é uma oportunidade dos membros saberem a verdade, porque muita inverdade, muita mentira foi ventilada nesse período, e muitos membros hoje sequer sabem do que aconteceu de fato. Se perguntar, eles nem sabem do que aconteceu. Outras coisas foram ventiladas, que eu tinha roubado 2 milhões da igreja, tinha roubado 6 milhões, e um monte de mentira que saiu nesse contexto, né? Bom, começando do começo, apareceu 2 senhoras na igreja querendo fazer uma doação dos seus bens para a obra missionária, para a missionária Esther Valim no Sudão. E elas queriam fazer a doação de todos os seus bens pós-morte. E eu falei para elas, olha, é possível, só que isso só com o superintendente da igreja. Por quê? Quem detém o poder de patrimônio da igreja é o superintendente da igreja. Elas queriam que garantisse em documento que isso acontecesse no final. Eu falei, isso não é possível garantir, porque o superintendente da igreja muda. Conforme muda o superintendente, eu não sei se o próximo pode garantir isso, porque é ele quem detém o poder de patrimônio legal da igreja. Então elas, orientadas pela advogada delas, chegaram em mim, então nós vamos fazer uma doação desses bens para o senhor, com supervisão da nossa advogada, para que quando isso acontecer, isso seja dado então a Esther Valim. Só então é possível. Por lei, uma pessoa faz doação para quem ela quiser. Sim. É dela, ela é livre. E na Constituição da igreja não tinha nenhuma previsão legal de que um pastor, ao receber a doação de uma pessoa, tinha que comunicar ao Ministério do Campo ou tinha que comunicar alguém. É uma doação voluntária da pessoa. Então, na ocasião, nós fizemos isso. Elas passaram por médicos para fazer um atestado de escrita, que não estava com doença mental, nada disso, para atestar que era de deliberada vontade delas, reconhecido e assinado, acompanhado da advogada delas todo o tempo. Perfeito, tudo feito legalmente. O tesoureiro da igreja sabia disso. O secretário da igreja, eu com a minha esposa, conversamos com ele sobre isso. Depois, isso foi feito no começo do ano de 2015. Em julho daquele mesmo ano, eu não me sentindo bem. Eu não estava me sentindo bem com aquilo. Eu falei com a advogada delas. Falei, olha, doutora, eu gostaria que desfizesse a doação. Eu não estou sentindo bem com isso aí, não está legal. Ela falou, pois bem, vou falar com elas. Foi feito, elas desceram lá no cartório e acabou a doação em julho daquele ano. Então, desfez toda a documentação, não tinha mais nada.
Então acabou, não tem mais nada, pronto. Quando chegou em novembro e dezembro daquele ano, reuniu-se o Ministério do Campo com essa conversa de que eu teria tentado fazer uma tramóia para pegar os bens para mim. Meu Deus. Né? Ou seja, se eu quisesse ter levado para a justiça na esfera criminal, comunicação de falso crime, eu tinha levado. E eu não fiz isso, tanto é que não fiz que no meio do ano já não tinha mais nada. Ou seja, como é que você quer cometer um crime se você está pedindo para cancelar o negócio? E já tinha cancelado. Já tinha cancelado, não tinha nada. Aí reuniram com essa ideia de que aproveitaram a oportunidade já, né? Reuniram com essa ideia de que eu teria feito isso daí. No dia da reunião, as testemunhas de acusação, conforme manda a lei e a Constituição da igreja, não estavam, que no caso seriam as duas senhoras. Teria que estar ali para fazer essa acusação. O documento de escrita delas, que escreveram com punho de deliberada vontade, não estava na mesa. Também não estava. Outro erro gravíssimo, né? Então a Constituição exigia que na acusação de um pastor tenha-se duas testemunhas presentes e as provas documentais, não tinha nada. A advogada delas que fez o documento não estava presente. Meu Deus. Não participou. E eu falei, olha, tem que ligar para a advogada, está viajando. A advogada está viajando. Mas eu sabia que tudo aquilo estava estranho, né? Eu sabia que tudo aquilo estava estranho. Também, depois, nós ficamos sabendo de pastores que já haviam sido visitados, orientados, porque o que aconteceu comigo domingo de manhã é inadmissível de acontecer com um pastor. Por quê? Se você tem uma acusação séria, você passa por várias instâncias para apurar isso. E era algo muito sério. Isso seria um crime de estelionatário. Sim, dá até para cadeia. Dá até para cadeia, algo muito sério. Tanto que na ata que eles me punem, não tem nada. Eu fui punido da igreja, não tem isso na menção da ata da minha punição. Para você ter uma ideia. Dos pastores que estavam lá, que votaram contra mim, que eram dirigentes de igreja que eu formei, que a maioria eu ajudei, que votaram contra mim de forma rápida, ali, instantânea, porque eu fui tirado do pastoreio de campo, vapt-vupt ali no domingo de manhã e pronto. A decisão foi tomada ali. E o novo pastor já foi indicado ali mesmo, né? Já estava tudo no pente. Tudo engatilhado. E, ou seja, não teve espera de nada. Teria as instâncias para me socorrer? Teria. Mas eu sabia que seria inviável recorrer. Você percebeu que tinha algo? Já percebi que eu podia recorrer, que não ia ter mais volta. E também triste porque os obreiros que trabalharam comigo a vida inteira acreditaram num negócio desse. Falei, como que eles acreditam num negócio desse? Isso me deixou indignado, tá? Porque eu nunca roubei um centavo da igreja. Eu nunca roubei R$1 da igreja. Nunca entrei, porque o dinheiro da igreja nunca ficou em meu poder, ficava em nome do tesoureiro da igreja. Se eu tivesse roubado, ele está roubando comigo. Olha, por que o tesoureiro nunca foi punido? Exato. Então não tem sentido o que fizeram, né? Aí eu fui tirado de lá, desse jeito da igreja. Foi numa reunião. Uma década servindo ali como presidente. Uma década servindo como presidente, não valeu absolutamente de nada. É o que o senhor falou do mês, lá que a comparação não vale de nada. E quando eu saí dali, eu poderia ter ido para a justiça. Muitos advogados, amigos meus, me procuraram. Pastor, isso não existe. Tem que ser cumprido a Constituição, tem que ser cumprido a lei, não pode. Falei, deixa quieto, vamos deixar no tempo de Deus. Eu já não estou mais feliz aqui, porque até na ocasião, para mim, foi a gota que faltava para me poder sair, porque eu já não concordava com a administração também da igreja, com as lideranças, que é o livro que eu escrevi, Morri na Igreja. Que eu comecei a ver algumas coisas que não eram legais, exatamente. É esse aqui, esse aqui, ó. Eu amei ler esse livro. Né? Que é o Morri na Igreja. Por quê? Eu vi pessoas que eu admirava tomando atitude, Wesley, eu falo aqui hoje, atitudes que no crime organizado você não vê tanta falta de humanidade. E daí eu com a minha família tivemos que conviver com várias mentiras. O pastor Aniel, nós fizemos de tudo para ele ficar, mentira. Nós cuidamos da família do pastor Aniel, mentira, em janeiro cortaram o meu salário. Ou seja, 10 anos servindo uma igreja e em janeiro com um filho pequeno. Acabou, se vira, é o seu último salário. Acabou. E não teve.
Outra coisa, esses pastores presidentes nunca me visitaram, nunca ligaram para mim. Pastor que saía para pescar comigo de segunda-feira de manhã, eu nunca recebi, eu com a minha esposa, uma ligação, nem de superintendente, nem de presidente de região, ninguém. Eu fiquei numa ilha, isolado. Quem ligou para mim foi o presidente da Madureira. Te falaram que você era um leproso e abandonou. Teve que outro... Um presidente da Madureira, pastor Gessé, saudoso pastor Gessé. Conheci, homem de Deus. Pastor Daniel, vem para Madureira, vem aqui. Aqui nós não apagamos a chama de ninguém. Vem para cá que nós vamos cuidar de você. Ele me ofereceu. Depois outros pastores começaram a ligar. Pastor Jean me ajudou muito. E outros pastores me ajudaram muito. Foi algo assim muito abrupto, triste, né? Queimar a história de um pastor desse jeito para querer uma igreja. Lamentável. Para pegar uma igreja. Isso foi lamentável. Então os membros da igreja não sabem disso. Não sabia. Estão sabendo agora, não sabem disso. O que aconteceu de fato. Aí depois como eles viram que isso não tinha pega, aí começaram a montar outras acusações. Para ir fortalecendo para que os membros não se revoltassem. Teve uma revolta até no dia, mas eu pedi para que não tivesse rebelião, para que não tivesse nada disso. Depois eu saí e fundei a Logos. Alguns irmãos, por que eu fundei a Logos? Alguns irmãos estavam tristes chorando lá no fundo de casa. Chorando mesmo, famílias que eu acompanhei. O que eu fiz? Eu peguei e falei, então eu vou abrir a Logos, vou abrir a minha igreja para cuidar deles. Só que nesse inteirinho eu estava precisando ser cuidado. Meu Deus. Eu abri a igreja muito machucado. Muito machucado. E eu com a minha esposa, sem tempo nenhum. Você lembra que eu disse que eu nunca tive um tempo para nada? Então eu estava ali machucado cuidando deles. Sim. Né? E a gente continuou ali tentando agrupar aquele povo lá que estava muito triste. Mas a ideia de rebelião é algo que eu sempre repugnei. Eu nunca fui a favor de rebelião nenhuma. Né? Tanto é que depois de todo esse ocorrido, eu voltei para a ICPB. Sim. Voltei para a ICPB, cumpri as normas regimentais da casa de disciplina. Inclusive, quando eu voltei, a disciplina era no limite mínimo ao máximo. Eles deram o máximo. Falei, então eu vou cumprir o máximo, vamos cumprir. Cumprimos o máximo. Então não devo nada para a igreja. Mesmo não sendo devedor, eu cumpri a disciplina da igreja. Olha que legal. Mesmo não sendo devedor. Para dar exemplo, eu cumpri. O que vocês querem que eu faça? Fica 2 anos aí sem pregar, 1 ano? Perfeito. Fui para a ICPI em Araras, fiquei lá debaixo da tutela do pastor Paulo Davi, meu amigo, e foi maravilhoso, um período maravilhoso. Não me atrapalhou em nada meu ministério, mas nas redes sociais eu ainda continuava pregando. No YouTube eu continuava pregando, eu era proibido de pregar na instituição ali, né? Me privaram de pregar na instituição, na ICPI. Não podia pregar ali, né? Então, que história, fui tranquilo, cumpri, voltei para uma última convenção. Lá na última convenção, depois de tudo que eu vi, falei, não, agora é a hora de fechar o ciclo mesmo, definitivamente. Aqui para mim acabou e estou indo embora. E depois de tudo isso, o senhor escreveu esse livro? Esse livro veio antes até. Veio antes? Veio antes, porque era o que eu já estava vivendo. Quase morri na igreja. Morri na igreja. Por quê, Wesley? Eu cresci um menino que o evangelho para mim era só expulsar demônio. Falar em línguas, profetizar. Daqui a pouco eu estava me vendo com coisas absurdas de convenção. Coisas absurdas. Por trás dos bastidores, algumas coisas terríveis. Absurda. Pastores que ganham moto, carro, por causa de moto. Nego comprando voto em convenção. Esse é um dos lados mais fazendo um monte de algumas convenções. Coisa sombrio. Né? Eu comecei a ver isso. Do que eu estou falando, tudo tem prova. Eu tenho como falar, eu tenho documento, inclusive da situação das velhinhas da casa aí, eu tenho documento para provar que em julho não tinha mais nada. Eu tenho o documento. Aí alguém até me disse, pastor, mas por que no dia você não mostrou o documento? Eu tive chance? Eu tive chance de mostrar alguma coisa? Eu já passei por um sinédrio parecido, era outra situação, mas aí a gente dá uma oportunidade. Não dá oportunidade de defesa. Deixa eu falar nada. Né? Então, se eu fosse para a esfera da justiça comum, não seriam eles que iam pagar, é o dízimo dos fiéis. Isso que era triste. Eu lembro que na época que aconteceu isso com o senhor, o pessoal falou, você não vai processar, o senhor veio a público e falou, eu não vou processar porque a igreja é Cristo.
É a igreja de Cristo, eu jamais vou processar. E não fazendo isso, Deus cuidou da minha família. Glória a Deus, Deus é bom demais. Deus cuidou da minha vida, porque o ITEP naquele ano arrebentou. Começou a abrir núcleo para tudo quanto é lado da cidade. E eu tive, pós-saída de campo, naquele primeiro ano, uma vida melhor do que eu vivi em 10 anos. Glória a Deus. Uma vida financeira melhor. Eu com a minha esposa, nós estávamos comendo picanha, como o pessoal brinca hoje. Comendo coisa boa, vivendo, viajando. Melhorou muito. Muito, porque quando você está cercado de pessoas que quer o seu mal, você não floresce. Você não cresce. Você tem que estar num ambiente de pessoas que querem o seu bem. E ali eu já estava vivendo isso. Então, quando eu vi que os obreiros que votaram contra mim eram pessoas que eu dei a vida por eles, inclusive tinha evangelista lá que eu separei a pessoa, eu enfrentei para separar a pessoa, estava lá votando contra mim. É uma ingratidão. É ingratidão enorme. Dos dirigentes que votaram contra mim, nenhum pastoreia a igreja lá hoje mais. Nem indo na ICPB. Ou seja, tem sentido espiritual isso? Não tem sentido nenhum. Né? Ou seja, você tira um pastor e você morre espiritualmente. Da maioria que participou lá, nem de pé espiritualmente estão, a maioria. Né, produzindo no reino de Deus mesmo. Ficaram doentes espirituais. Parece que fica claro que teve uma grande tramóia ali para poder tirar mesmo, para entrar, sem pra mudar dúvida. todo o sistema, não tem. Sem dúvida. É o que dá para entender. Sem dúvida. Eles já tinham deles lá, já tinham o personagem deles para assumir. Já engatou, já já tinha, já vamos tirar ali. Esse lado aí do sistema eclesiástico, eu acho que é o lado mais triste que tem nessas grandes igrejas, grandes convenções, que infelizmente acontece. É até bom que o povo assim que não está envolvido no ministério nem fique sabendo disso, né? Porque muitos acabam naufragando na fé quando tem conhecimento de todas essas coisas. Quando eu li esse livro do Senhor, eu falei, meu Deus do céu, eu já estava começando também a entender esses bastidores terríveis que tem no grande sistema, e quando eu li esse livro, eu falei assim, cara, é realmente isso que está acontecendo. É isso aqui que você se vê. E tipo, se você não olhar para Cristo, se não for crente em Jesus, você abandona. Você conhecendo tudo isso, se você não olhar para Cristo, você abandona o barco. Abandona o barco. Mas, graças a Deus, aí vocês ouviram essa história aí, que agora nós sabemos realmente o que aconteceu. O que aconteceu. Glória a Deus que Deus cuidou do Senhor mesmo, tendo tudo essa injustiça, tudo isso que aconteceu aí. Deus cuidou da sua família e do Senhor, e vocês estão aí até hoje firme e forte, graças a Deus, sendo honrado por Deus. Escreveu esse livro um pouco antes, tem outros livros. Da próxima vez o senhor vai trazer para o nosso pessoal. E tem aqui também o que o senhor trouxe aqui, o senhor quer falar sobre isso aqui, pastor? Pode falar. Porque uma das coisas ligadas a isso, pós esse acontecimento, naquela mesma noite, um empresário ligou de São Paulo, um irmão, gostava dos meus estudos, um judeu, e ele falou, pastor Aniel, como é que o senhor está? Estou tranquilo aqui, quer ir para Israel? Olha aí. Eu falei, não, quer ir para Israel? Quero, mas não tem dinheiro não. Falou, não estou perguntando se você tem dinheiro, olha o seu WhatsApp aí. Na hora que eu olhei, estava já comprada a passagem ali. Meu Deus. Sua passagem já está comprada, meu amigo. Era sexta-feira, após aquela semana, era sexta-feira, passou a semana, isso, na sexta-feira. Aí ele me liga e falou, sábado, 2 horas tem que estar no aeroporto de Guarulhos. Falei para a Ruth, arruma tudo aí que eu tenho que ir para Israel. Aí eu fui para Israel com esse grande amigo, né, que é o Biratã, me levou para Israel, e daí foi uma bênção. Glória a Deus. Foi uma bênção, né? E aí eu consegui ir para Israel, e depois de lá nunca mais saí de Israel, né? A gente tá indo para lá praticamente direto indo para Israel. E aqui legal, tá aí, ó, Caravana ITEP, e a nossa viagem está marcada. A nossa viagem para janeiro. Para janeiro. Nós vai fazer essa viagem para Jerusalém, para Israel, nós vai gravar muito conteúdo lá. Muito conteúdo. Vai ser muito bom. Vai ser. Tá aí, pessoal, que maravilha. Estamos chegando já no final já dessa primeira entrevista. Claro que eu vou trazer o pastor Aniel aqui outra vez para falar mais sobre a caminhada cristã, mais estudos, mas eu queria te agradecer, pastor. Obrigado. Por ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Quero deixar aqui toda a minha gratidão pela sua vida, o incentivo que o senhor me deu para estudar. Muitas pessoas não sabem disso, galera. Quando eu fui fazer seminário lá com o pastor Aniel, no ITEP, no começo eu era casadinho de novo, você lembra? Enfrentava a estrada, 30 km para ir, 30 km para voltar. Meu Deus. Tinha que pagar aluguel, pagar a viagem. Aí no começo eu ainda tinha condições de pagar o curso. E chegou um momento que eu não tinha mais condição de pagar, e o senhor me deu o curso. Eu falei assim, não, se for por causa de dinheiro, e isso daí é engraçado, né? Que você tocou no assunto, né? Se tivesse roubado a igreja, o tesoureiro ia ver tudo e você seria avarento. Exato. E eu posso testemunhar isso, não porque você é meu amigo, é meu pai, mas porque isso aconteceu, é a realidade.
Chegou um momento que não podia pagar mais, o pastor Nel falou assim, não, você vai continuar estudando, parar você não vai. Esquece o negócio de pagar aí, vem estudar. E o senhor me deu o curso, eu continuei, estudei, me formei, tudo para a glória de Deus. Então eu te agradeço por isso, Deus continue te abençoando, a gratidão imensa que eu tenho pela sua vida e um carinho pelo senhor, pela sua família, um respeito gigantesco. Eu que agradeço. Que é eu isso, que agradeço. E lembrando, aos irmãos da ICPI, da ICPB, tem centenas de amigos pastores. Sim. É a instituição do meu coração, que eu amo lá, que eu nasci lá. Igreja de Deus. Igreja de Deus, uma igreja maravilhosa. Amo os pastores lá, a igreja, nós temos amizade até hoje. Não é um fato isolado Sim. que vai acabar com esse amor, né? Então tudo tem um tempo de Deus. Uma história, né? Alguém falou, pastor, um dia você volta para cá. Eu falei, tudo tem um tempo de Deus. Pode ser. Né? Sabendo. Mas a gente tem a gratidão pelos irmãos. Glória né? a Deus. Então, pessoal, é isso. Pastor Aniel Cruz aqui, na primeira participação aqui no nosso podcast Gente do Céu, com um cidadão do céu. No card tá todas as redes sociais do Pastor Aniel Cruz. Lembrando mais uma vez, curte aí, tá bom, o nosso vídeo. Deixa o seu comentário, compartilha com a galera aí. E você, participando nos comentários, você já está participando aí para ganhar um prêmio no final do mês, a pessoa que mais comentar aqui embaixo. Então, Deus abençoe vocês. Até a próxima com a graça de Cristo Jesus. Até mais, pessoal. Até mais.